Estamos acompanhando a queda da popularidade do presidente Lula, segundo as últimas pesquisas de intenção de voto. Esse tem sido o assunto, inclusive hoje mais cedo a gente falava aqui sobre a carta que ainda segue repercutindo do aliado do presidente Lula, advogado Cacai. Inclusive esse foi o assunto da entrevista há pouco também com o senador Randolfo Rodrigues, né? Esse entendimento, né, a esquerda, o PT, o governo tentando entender essa queda da popularidade, tem vários caminhos para isso, tem várias análises. Ontem falávamos bastante aqui sobre a questão da economia. E o Ale Youssef, nosso colunista, ele que é gestor cultural, ele tem aqui uma análise que eu achei muito interessante, publicada hoje na nossa página do UOL, falando sobre o apagão que existe hoje no governo Lula na área de economia criativa e cultura, e que isso também tem um peso na queda de popularidade do presidente Lula. O Ale já está conosco aqui. Ele deve estar com purpurina, com confete, com tudo, porque ele é do carnaval. Olá, Ale! Boa tarde. Oi, Fabíola, tudo bem? Que bom estar de novo aqui. Ó, uma coisa importante, eu não estou com purpurina, mas eu estou aqui na frente da Igreja da Consolação, você vai ver aí, ó, onde a gente já está preparando o desfile do Baixo Augusta, que vai ser domingo. Isso. Vai ser domingo. Você vê que eu já chamei o Sakamoto para entrar no bloco. Eu vi. Será muito bem, será muito bem Josias dá recebido, tempo com ainda certeza. de ele pegar uma passagem e vir para São Paulo. Mas vamos lá, Ale, vamos entrar nesse assunto que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Você já tinha feito críticas anteriores à atuação do governo Lula ou ao apagão dentro do governo Lula dessa área voltada mais à cultura. Hoje você foca principalmente na economia criativa e diz que isso afeta a popularidade de Lula. Por quê, hein, Ale? Bom, em relação à cultura também, porque não dá para falar de cultura hoje em dia no mundo sem falar de economia criativa. A dimensão da cultura para o desenvolvimento econômico, social, sustentável, como um eixo desse desenvolvimento. Mas eu acho, Fabiola, que é assim que eu abordo na coluna, que existe sim esse apagão, porque não se deu a importância necessária para a atualização da política cultural, incorporando a economia criativa. E isso se toma numa espécie de dimensão cultural do problema de popularidade ao problema de popularidade do presidente. Porque se você considera que existem outras questões do governo, como, por exemplo, a dificuldade de se relacionar com as novas relações do trabalho, a partir daí você tem uma incompreensão do que é o empreendedorismo popular. E está visceralmente vinculado a esse empreendedorismo o gosto da juventude por novas profissões, por profissões derivadas da economia criativa, né? O audiovisual, os games, a música, a moda, enfim, tantas áreas que hoje fazem parte do imaginário da juventude brasileira, do desejo da juventude brasileira e que não têm sido correspondidas ou agregadas à política cultural. Então, nesse sentido, a gente tem um grande problema que se espalha quando você pega o recorte da cultura e da juventude na análise da pesquisa de queda de popularidade. E aí quando a gente vê, né, o que o governo poderia fazer, o Ale, por exemplo, hoje foi muito interessante, que a gente ficou falando bastante tempo, que o Lula não tem alguém que está falando o que ele precisa ouvir. Esse é um dos pontos, e até em algum momento ali, o senador Randolfo Rodrigues, na nossa entrevista, ele usou a tal da história do empreendedorismo, que tem muito a ver com a economia criativa do que você está falando. Você é um cara que sempre defendeu disso ir realmente ser um motor para a esquerda brasileira, começar a tratar desse assunto, né? Tá faltando alguém falar isso para o presidente Lula, ou ele não tem ouvido, ou dentro do governo você não vê pessoas com essa visão? Olha, Fabiola, o começo do governo, na época da transição, gerou uma situação muito delicada para essa área, né? Naquele início de governo, no momento de transição ali, antes do presidente assumir, houve a extinção da Secretaria de Economia Criativa, que historicamente era vinculada ao Ministério da Cultura. Acertaram ao recriar o Ministério da Cultura, óbvio, né? Precisava, depois de anos de ataque, mas tiraram a Secretaria de Economia Criativa. E agora nós percebemos que existe esse movimento de tentar consertar esse problema agora, depois de todas as evidências de que existe um descompasso com esse empreendedorismo que você falou, com a juventude. Você
pode analisar, por exemplo, através do resultado eleitoral aqui de São Paulo, né? Você teve ali uma série de produtoras de funk, produtoras de games, uma maioria de micro e pequenos empreendedores criativos da cidade, de jovens, que não apoiaram o candidato que foi apoiado pelo presidente Lula e pelo governo federal, já nessa sinalização, né? Muitas coisas têm sinalizado isso. O que eu sei é que o governo tem tentado recriar agora essa Secretaria de Economia Criativa, o Ministério da Cultura fez esse gesto, mas lançou um plano muito subjetivo, muito abrangente e com pouca concretude e com pouca contemporaneidade também, um pouco vínculo com os anseios atuais dessa juventude, dessa área que poderia ser uma estratégia incrível de desenvolvimento econômico, social e sustentável para o país e que está sendo deixada de lado. E agora tem esse movimento, tentam recriar, mas acredito que está muito tarde, né? Afinal de contas, você vai fazer esse processo de recriação para quê? Para o último ano do governo tentar fazer uma articulação? Então a gente tem que lamentar essa oportunidade perdida e esperar que abaixe uma luz aí que ilumine as pessoas para sair um pouco dessa lógica do sectarismo, né, muito ideológico que ficou a atuação do Ministério da Cultura e que possa se conectar com a vida real, pragmatismo da vida real. E aí, a gente vai ou não vai ganhar o Oscar, hein, Ale? Eu sei que você tá na torcida, que você também tem aí muita empolgação com esse assunto. Ó, a votação do Oscar acaba hoje à noite. Eu acho que a gente vai ganhar o Oscar, sim. Vai? Inclusive, vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro e tem grandes chances de ganhar o Oscar de melhor atriz, sim. Eu espero que esse Oscar seja dado para nossa querida Fernanda Torres como contraponto dessa política migratória horrorosa do governo Trump. E quem sabe a primeira latina mulher a receber esse Oscar, vai representar tudo isso, né? E nós, no Baixo Augusta, faremos uma grande homenagem ao autor do livro Ainda Estou Aqui, que inspirou o filme, Marcelo Rubens Paiva, que é o nosso porta-estandarte, para mandar um axé uma semana antes do desfile, uma semana antes da cerimônia do Oscar, no nosso desfile. 1 milhão de pessoas desejando junto o Oscar, vai dar certo. Ou se vai, eu vou estar lá também nesse grito, vai ser bom demais. Aliás, volta aqui na sexta pra gente falar, não só do Baixo Augusta, mas esse pré-carnaval vai pegar fogo São Paulo nesse próximo final de semana. Volta na sexta-feira, você que é o nosso carnavalesco aqui do UOL, tá bom? Tá combinado, eu já chamei a Alessandra Negrini para vir junto. Uhul! Ai, agora o povo vai pirar aqui com a Alessandra Nossa Negrini. rainha do Baixo Augusta. Muito bom. Beijo, Ale. Até. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.